Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Como eu havia prometido, segue mais uma videoaula, desta vez de produção de texto, a terceira, correto? Nós vamos corrigir as atividades propostas na videoaula 2, que é uma sequência didática, correto? Então, aqui eu ressalto a importância da produção acadêmica. Não deixe de realizar ao final dessa videoaula a sua atividade. Também ressalto que as 2 próximas semanas vão ser para a realização dos exames, então também foquem, estudem, realizem atividades, não deixe para a última hora. Outra questão que eu quero lembrar aqui é a questão do nosso contato. É interessante que nós entremos em contato uns com os outros através do fórum, tá certo? Então vamos para a nossa videoaula de produção textual. Então, uma aula ministrada pela professora Edgarde, gênero ainda é o infográfico. Veja, nós estamos fazendo as atividades que estão no caderno de atividades de produção de texto do primeiro bimestre, referente às páginas 24 a 28, não vão esquecer. Essas fases, olha, elas começam na primeira página e vão para a segunda. Veja que tem a segunda, terceira fase, tá certo? Então, elas, além de se dividir por também se divide na imagem por etapas, tá bom? Vamos agora para a questão D. A questão D diz assim: aqui os remédios para enxaqueca foram analogicamente associados. Então vejam lá, eles foram associados a armas, como mostra a última frase do segundo parágrafo do texto, tá? Então assim, há armas, né, para combater esse vizinho incômodo, inoportuno. Questão 8. A questão 8, ela é de verdadeiro e falso. Então, eu coloquei aqui para vocês, tá? A sequência das respostas. Então, a respeito do infográfico do artigo enxaqueca, e isso é interpretação textual, gente, assinale as alternativas verdadeiras e as falsas. O infográfico é constituído por 2 segmentos de informação, cada qual com um título próprio. É verdadeiro? Sim. Há os segmentos das fases de tormenta e o cérebro sob ataque, tá? Na letra B, ambos os segmentos são constituídos por foto, desenho com zoom e blocos de texto numerados? Apenas um deles tem zoom. C. Um dos segmentos ocupa uma posição periférica em relação ao outro, que está no centro do infográfico. Verdadeiro. A informação central do infográfico funciona potencialmente como porta de entrada do artigo, alterando o modo clássico de se ler. Exatamente, tá? Ele altera aí a forma, né? Aquela ordem que eu tinha falado para vocês. Na questão 9, e essa é uma questão que eu diria para vocês assim, que é a cereja do bolo. Por quê? Porque ela vem a esmiuçar esse artigo, tá? Que está em forma de infográfico. Vejamos de que forma. Vejam só. A 9 diz assim: no segmento intitulado Fases da Tormenta, há 4 diferentes estratégias explicativas indicadas a seguir, além da analogia. Cite passagens ou expressões desse segmento que comprovem o uso de cada uma delas. Vejamos então a definição de termos encontrado no texto. Então, essa definição é justamente a definição dos pródomos. Esse é um nome que se dá aos primeiros sinais de que o tempo está prestes a se fechar e a tempestade cedo ou tarde vai desabar, tá? Então, essa é a definição de um termo que eu encontrei no texto. Depois, encontre citações em discurso direto. Então, nós temos aí, ó, citação em discurso direto. Eles aparecem dias antes da dor. São geralmente alterações no humor e no apetite, que podem até passar despercebidas, explica Paulo Elo Monzilo. Quem é essa pessoa?
né? Ele é uma pessoa que entende sobre o assunto. Então vejam lá, durante a dor e até depois a pessoa pode ficar incapacitada para exercer suas atividades normais. Quem conta isso é ele, Paulo Hélio, que é um neurologista. Aliás, ele não, desculpa, gente, é o Deusvenir de Souza Carvalho, tá? O Paulo Hélio Monzilho, ele é um paciente que sofre de enxaqueca, perdão. O Deusvenir, ele é neurologista especialista na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Turma, quando você vai apresentar uma citação, né, direta, um discurso direto, você deve também qualificar esse indivíduo, tá? Você deve dizer qual é a profissão dele, aonde ele trabalha, por quê? Porque isso enobrece, né, a sua escolha por essa pessoa que tem autoridade sobre o assunto, somente aumentando ainda mais a credibilidade que o seu artigo vai ter se você usar a citação de discurso direto, né, dessa pessoa. Então é muito importante, tá, esse detalhe, ok? Então, a próxima atividade é a questão 10. Desculpa, é a letra C, que diz assim: explicação por causa e consequência. Então, olha lá. Essa explicação olha, eu apresento a causa. Quais são as causas? Algumas alterações visuais. A enxaqueca é tão devastadora que o portador, após uma crise, parece estar de ressaca. Então, eu apresento aí a causa, tá? Que são alterações visuais, e a consequência, tá? Que é a crise, em que você parece estar de ressaca. Letra D. Sequenciação de etapas. Então, eu tenho a primeira, segunda, terceira e quarta fase. 10. Veja, no segmento cérebro sob ataque, ocorre uma explicação por causa e consequência. Identifique os recursos usados para realizar essa explicação, tanto no texto visual quanto no texto verbal. Então, olha lá, gente. Em que momentos eu encontro argumentos de causa e consequência? Elas são interligadas nas 3 fases desse segmento. No texto visual, essa relação é evidenciada pelas setas. No texto verbal, por meio de conectores e verbos no gerúndio. Como consequência, eu posso ter ali dessa barberagem, os vasos se inflamam e se dilatam, pressionando a meninge, membrana que envolve o cérebro. Por causa da inflamação, os neurotransmissores ultrapassam as paredes dos vasos para encontrar no tecido nervoso receptores que causam dor. Então, você vê aí que eu tenho, né, a causa por consequência, causa e consequência, e elas são interligadas, tanto na linguagem não verbal quanto na linguagem verbal. 11. Qual é a função do segmento, o cérebro sob ataque, em relação ao segmento fases da tormenta? Veja, primeiramente, o cérebro sob ataque desenvolve e detalha a terceira fase, que é a tormenta, do segmento fases da tormenta. Na 12, o infográfico apresenta as mesmas informações do artigo enxaqueca, ao qual está inserido, explique. Então, assim, gente, eu vou possam ter acesso à questão. Olha lá, o cérebro sob ataque desenvolve e detalha a terceira fase da tormenta. Na 12, eu tenho aí que a função, que a pergunta é: o infográfico apresenta as mesmas informações do artigo enxaqueca ao que está inserido? Explique. Então, a função do infográfico não é repetir, não é resumir as informações do artigo, mas ser complementar a ele. Assim, o infográfico do artigo enxaqueca apresenta ao leitor 2 processos relacionados ao tema central desse artigo, mas só presentes no próprio infográfico: as fases da enxaqueca e o que acontece ao cérebro atacado pela doença. Gente, essas são as correções, eu coloquei de forma bem clara aqui para vocês. E eu vou falar mais um pouquinho aí da atividade 13, que pede
que vocês façam, né, a retextualização do segmento das fases da tormenta em um texto explicativo, tá? O discurso sequencial, ele deve ser explicativo com o objetivo de dizer de maneira sucinta, ou seja, de maneira muito clara e muito simples, como esse fenômeno ocorre. Escreva esse texto entre 6 a 8 linhas, seguindo o roteiro abaixo. Professora Hilde, por que você está voltando nesse tema? Eu já entreguei o meu texto. Sim, porém ainda há muitos alunos que ainda não entregaram, por isso eu estou voltando. E, gente, não deixe acumular, porque hoje, né, eu vou também colocar uma atividade lá para vocês, mais uma, porque vai ser uma por semana agora, tá? De produção de texto. Então, por favor, realizem essas atividades, tá bom? Porque senão você vai se enrolar, tá certo? Vai acumular e daí vocês vão ter dificuldade. Na introdução, eu quero que vocês, se vocês seguirem esse roteiro, vai ficar bem fácil de fazer essa atividade. Na introdução, identifique o fenômeno a enxaqueca e a questão que se coloca acerca dele. Como ocorre? No desenvolvimento, responda a questão anteriormente proposta com informações colhidas no infográfico. Para descrever as etapas, use conectores textuais de sequenciação, de início, primeiramente, depois, por fim, etc. Mas não use números, 1, 2, 3, etc. Inicie a conclusão com um conector concessivo, apesar de, embora, mesmo, para afirmar o caráter incurável da enxaqueca. E proponha uma medida de alívio ou de prevenção buscada no parágrafo. Prevenção é a palavra-chave do artigo. Não copie frases do artigo, nem faça citações. Evite as analogias usadas no artigo. Isso é muito importante. Evite também repetições desnecessárias da palavra enxaqueca, fazendo substituições que não comprometam a clareza e a objetividade do texto, né? Uma exposição da exposição desse texto. Nem prejudiquem a compreensão do texto pelo leitor. Use sinônimos, hiperônimos e hipônimos. Se vocês não lembrarem o que é hiperônimo e hipônimo, volte na videoaula 2 que vocês vão encontrar essa explicação, certo? Dê um título ao seu texto e o texto ele é pessoal, vai de 6 a 8 linhas. Correto, turma? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, eu ressalto aqui, vocês não devem esquecer aí, ao final de cada videoaula, há uma atividade sobre ela na produção acadêmica que vocês devem realizar e dúvidas no fórum, tá bom? Então, fiquem bem, cuidem-se, tenham um ótimo final de semana e uma ótima semana que se inicia, tá bom? Um beijo bem grande da professora Hilde.